Porque à medida que o tempo passa, as pessoas pensam que a distância desse caso do Gabriel vai se apagando na memória da gente, ou emocionalmente vai minando essas energias, mas é o contrário. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais apegado, mais, às vezes, solitário, como pai e filho, que a gente tinha uma cumplicidade muito forte. E a gente começa a pensar em alguns momentos, e nesses momentos pequenos a gente gera um pouco de nostalgia, saudade, aquela sensação de perder aquela pessoa que pensava à frente, que tinha um... Gabriel me ensinou muita coisa. Uma imagem que eu tenho, tua, que eu queria explorar hoje aqui, que é a espiritualidade. Eu vejo, eu percebo, por tudo que você passou, como você reage a isso, como você reagiu a isso e como você fala sobre isso. Porque a gente vai falar muito, para quem acho difícil aqui minha audiência não saber, né? O seu Cisinato é pai do eterno Gabriel Diniz, o GD, e todo mundo sabe que o que aconteceu e essa barra que ele passou. E eu fico assim pensando, cara, que cara foda, que cara forte. Passar por o que ele passou e reagir dessa forma e seguir a vida desse jeito, com alegria, com sempre quando a gente toca no Gabriel Diniz, é sempre uma alegria falar sobre ele, é diferente. O clima não fica pesado, o clima fica, pelo contrário... Uma tristeza, né? Pelo contrário, é sempre bom falar da passagem dele por aqui, pelo que ele fez, pelo que ele representa até hoje. Então, assim, eu quero começar com isso. De onde foi que você adquiriu esse controle emocional, essa espiritualidade, esse modo de viver, essa visão de vida que o senhor tem? Cara, eu acho o seguinte, desde moleque, eu sempre tive uma ligação muito forte com a religiosidade em si, né? Meu nome é Francisco Cisinato. Eu sou... Antigamente na igreja católica se batizava com o padrinho carnal, vamos dizer assim. Mas se levava um santo também para se batizar. Então meus padrinhos de batismo é Nossa Senhora da Aparecida e São Francisco. Isso eu acho que já gera uma certa energia que induz você a estar mais ou menos por perto das coisas de Deus, buscando ali alguma coisa. Nos momentos de aflição da minha infância, da juventude, na escola com as notas ruins, eu sempre recorria a Nossa Senhora da Aparecida e São Francisco. E assim, isso foi crescendo dentro de mim de uma forma que eu me sinto bem e às vezes não acho nem muito sentido e de repente eu estou dando uma palavra de conforto para alguém, estou dizendo um caminho para alguém trilhar, um caminho bacana. É como se fosse assim, como se eu tivesse responsabilidade pelaquela pessoa que às vezes eu conheci em um instante. Então, sempre me levei a buscar o melhor para mim e para os outros. E quando se trata assim desse equilíbrio, de falar principalmente desse fato mais forte de Gabriel, eu acho assim que a gente tem que questionar o que a gente pode contornar, o que a gente pode criar uma nova solução. Mas quando uma coisa não tem controle, não depende da gente, eu acredito que a gente não pode questionar. E quando se trata das coisas de Deus, eu sou bem radical. Quando se trata das coisas de Deus, não há o que fazer mais. Eu sempre digo assim, o Todo-Poderoso decidiu, e eu vou fazer o quê? Tirar o dedo do botão que ele apertou? Não tem esse botão mais. E a gente tem que entender que tudo que se faz, que acontece na vida da gente, aparentemente, mesmo sendo doloroso, triste aparentemente, mas não é. Sempre tem algo de especial por trás. E eu digo e afirmo assim para todas as pessoas, toda a minha experiência de vida, tudo que acontece na vida de um ser humano, pode observar algumas pessoas fora do seu convívio, o que acontece de fracassado, assim, de difícil na vida dele, de questionável, diz assim, esse cara se deu mal, mas por trás sempre tem algo melhor. Só que algumas pessoas enxergam isso e tiram proveito disso. E outras pessoas, pelo cotidiano, pela pressa da vida, pelo processo que já está envolvido, não tem essa visão de parar e olhar e ver que tem algo bom. Mas eu digo, sempre tem algo bom, mesmo na dificuldade. Mesmo na tragédia, sempre tem algo bom, de verdade. É um alerta, é uma previsão para que o futuro não aconteça, caso seja a situação que aconteceu evitável. Então, sempre tem algo melhor para você analisar. Se você votou no político que lhe decepcionou, já houve o caso, né? Mas não há um alerta para você mudar de opinião. Então, sempre tem algo a mais que se possa fazer.
Seu parente morreu, você está sofrendo, a pessoa está sofrendo, mas sempre tem um algo bom. Pode observar que no cenário todo você vai achar um algo melhor. É um ensinamento, é uma forma de enxergar a vida diferente, é uma saída da dependência daquela pessoa que às vezes lhe gerava uma dependência tão grande e não despertava o potencial que você tem. Então quando você... É aquela história da vaquinha. Quando o cara joga a vaquinha pro brejo, aí você começa a se mexer, porque não tem mais a vaquinha, você vai procurar outros horizontes, termina fazendo um projeto grandioso, mediante uma tragédia, né? Então eu sempre penso nessa formato. A gente fala muito hoje em dia de um tema chamado inteligência emocional, né? Tá muito... Em voga, como diz o Matuto, né? Tá em alta esse, assim, com os coach e tal, inteligência emocional. E eu acredito que é muito um pouco disso, de você... Cara, já que você... Aconteceu, não tem como reverter, você vai ter que seguir sua vida, você tem que colocar as coisas ruins e o lado negativo de lado e ver você tem que... Ai, mas não tem. Tem. Procure o que você acha. Algo de bom algo naquilo, não é isso? Então, eu acho que é um modo de vida, tanto para você seguir mais leve, como tem que seguir. Irradiar coisas mais leves também. É uma forma de você aproveitar a tragédia e tirar o algo bom dela. Eu assisti uma entrevista sua e eu vi um trecho que você falou assim: eu acho que ainda eu não chorei o que eu teria que chorar, mas eu acho que esse dia ainda vai chegar. Vai. É verdade, a gente sente isso assim, porque à medida que o tempo passa, as pessoas pensam que a distância desse caso do Gabriel vai se apagando na memória da gente, ou emocionalmente vai minando essas energias, mas é o contrário. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais apegado, mais, às vezes, solitário, como pai e filho, que a gente tinha uma cumplicidade muito forte. E a gente começa a pensar em alguns momentos, e nesses momentos pequenos a gente gera um pouco de nostalgia, saudade, aquela sensação de perder aquela pessoa que pensava à frente, que tinha um... Gabriel me ensinou muita coisa. Às vezes eu já converso com ele assim, eu digo, meu filho, dá uma luz aqui que eu não sei mais o que fazer não. Esse pensamento eu não consigo enxergar. Às vezes, logo quando ele faleceu assim, em alguns momentos, você sabe quando a gente realiza alguma coisa, ou quando está para decidir alguma coisa, a gente liga para alguém que gosta, ou fala para alguém que gosta, né? Um filho, um pai, um irmão, um primo que você preza. E muitas vezes eu cheguei assim, nega, tu acredita que eu ia ligar para Gabriel para dizer isso, para falar com ele, para discutir isso? Isso várias vezes aconteceu. São lapsos... Aí a ficha cai que você não tem para quem ligar. Eu, assim, eu sempre fui um pouco líder no sentido de... Nunca fiquei esperando alguém na minha família. Eu sempre fui à frente de tentar resolver, até às vezes me posicionando diante dos meus irmãos mais velhos e tomando decisões e decidindo algumas coisas. Com relação ao meu pai, diante do meu pai, às vezes eu decidi algumas coisas. Não porque ele fosse incompetente, mas porque ele confiava em mim. Às vezes ele ligava, ia comprar um carro, Francisco, o que é que tu acha desse carro? Me dá uma luz aí, o que é que tu acha disso? Esse terreno, esse negócio aí. Então assim, eu sempre fui um pouco apto a puxar responsabilidade, não é tomar decisões, é puxar responsabilidades. Então, quando você tem alguém como Gabriel, que chega e faz o papel inverso, começa a tomar as decisões, começa a ter as responsabilidades, a gente vai se acomodando e se sentindo confortável. Só que, de certa forma, gera uma dependência. E quando ele partiu, aí eu me senti só. Por quê? Todo mundo percebeu que minha esposa, na época, ficou muito fragilizada. E eu sabia que ela era frágil, minha filha também. Então, eu tive que me reinventar, mostrar um cara mais forte, que talvez eu seja forte de verdade, ou talvez seja mais forte ainda do que eu imagino. Mas eu tive que me posicionar de forma que eu não deixasse os que estão ao meu redor tão fragilizados. Entendi. Então eu tinha que... Mas a gente tem que criar, tem que fazer de tudo para que o melhor seja providenciado na vida da pessoa. Se eu tenho uma sensação que eu falar do meu filho para minha esposa, ela vai chorar, eu não falo. Se alguém chega perto dela e começa a chorar, eu dou um toquezinho de leve e tal. Não quero. Porque a gente tem que alimentar coisas boas.
Sofrimento, tristeza, angústia, revolta. Pessoas que dizem, meu filho morreu. Eu vi alguns casos de alguns artistas aí que os filhos morreram. O cara, eu acredito, Deus é um absurdo, um negócio desse. Cara, você está mexendo num mundo que você não conhece. Os evangélicos falam, as palavras têm poder. E os católicos também, as palavras têm poder e tem. Total. E às vezes você está abrindo chaves ou mexendo em mecanismos que você não tem conhecimento, você não tem domínio. E pelo pouco que eu te conheço, se eu não soubesse que você é forte e fala bem, sim, você não tem problema de falar sobre isso, eu nem ia falar, eu ia falar só sobre você e tocar pouco, mas é quase impossível não falar de Gabriel com o pai de Gabriel, até porque nós estávamos falando aqui, rapaz, Cinzinato ia procurar na internet, não tinha, né? Nada, né? Não existia. Mas tem o Cinzinato antes e depois de Gabriel. Com certeza. É outra pessoa. Com certeza. Cinzinato Diniz hoje é conhecido em todo o Brasil como o pai de Gabriel Diniz, não só por ser como pai, mas também teve uma responsabilidade muito grande também no resultado dele. A gente vai saber. Aqui começou agora, negada. Tá só começando. Eu quero saber até de onde foi que ele nasceu, como foi que a infância dele, não se preocupe não. Vamos embora. Que a gente vai... pente fino, eu costumo falar aqui que quando o cabo vem pra cá eu passo pente fino. Gostou desse corte? Aqui você vai gostar também de assistir a live completa clicando aqui embaixo. Aqui em cima tem outro corte. Nessa bolinha você se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o seu like que ajuda muita gente. Me segue lá no Instagram @ArlindoOrlando.